Ok. Então, iniciando aqui para a disciplina de Física e Estatística, né, as nossas primeiras informações. A ementa está disponível lá no site do IFB, e a ementa ela exige que os alunos já tenham cursado Cálculo 2, Termodinâmica e Mecânica 2. Esses aqui são os requisitos mínimos, tá, para cursar a disciplina. A nossa carga horária ela é de 4 horas aulas semanais e 72 horas aula no total. E o resumo da ementa, de modo geral, a gente trabalha com métodos estatísticos, descrição estatística de um sistema de muitas partículas. Trabalhamos a parte de termodinâmica estatística, métodos básicos de resultados da mecânica estatística, aplicações, transições de fase, estatística de sistemas quânticos, sistemas com números variáveis de partículas, processos reversíveis e flutuações. Né? Isso aqui é o resumo da matriz curricular, tá? Então, de modo mais completo, tá aqui embaixo. A gente começa aqui com métodos estatísticos, então a gente vai com caminhada ao acaso, ou caminhada aleatória, ou passeio aleatório, ou vocês podem encontrar outro nome também, como random walk, em inglês, mas a princípio é o mesmo problema, ok? É o mesmo tema, e todo esse tema nós usamos para estudar e fazer a distribuição binomial e fazer essa expansão para um número muito grande de partículas ou um número muito grande de eventos para a descrição de sistemas muito grandes. E chegamos aí em distribuição gaussiana, essas coisas. Bom, chegou mais alguém. Olá, Matheus, bem-vindo. Olá, Matheus, seja bem-vindo. Bom, continuando aqui estamos falando sobre o programa da disciplina, tá? Depois, ela segue aqui com sistemas de muitas partículas, alguns postulados básicos da física, tanto da física térmica quanto da física estatística, alguns ensembles termodinâmicos e aplicações sobre alguns sistemas físicos, né? Depois a gente parte para estatística dos gases ideais, então, estatística de Maxwell-Boltzmann, de Bose-Einstein, Fermi-Dirac, estatística em fótons, gás de férmions, fótons, partículas, né? Então, tem uma organização similar a um gás, tá? Então, por isso que ele entra aqui quando a gente coloca a estatística dos gases ideais. Os fótons, eles são tratados na mecânica estatística como gases, ok? Radiação de corpo negro também, elétrons e metais, então existe uma grande gama de possibilidades da mecânica estatística. Sólidos, como que a mecânica estatística descreve os sólidos, ok? Então, modelo de Einstein, modelo de Debye, tem também o modelo de Ising. Não sei se nós vamos chegar em modelo de Ising nessa disciplina, talvez não consigamos, mas a gente parte para apresentar o modelo de Einstein, o modelo de Debye, são modelos com osciladores harmônicos, tá? Então, a gente tenta descrever como é que é um sólido, né, na visão desses cientistas, para tentar representar basicamente como que se dá a extração das propriedades termodinâmicas do sistema, através de procedimentos da mecânica clássica. Bom, gás real, ok? E reversibilidade com relação ao tempo, né? Processos são reversíveis ou irreversíveis, e basicamente são todos os pontos que a gente trata na disciplina. Não necessariamente é nessa ordem, ok? Eles são tratados ao longo do curso,
e não necessariamente é nessa ordem. A bibliografia, nós temos aqui uma bibliografia básica. Essa bibliografia ela é uma bibliografia convencional que é dada nos cursos de modo geral, e eu trouxe aqui a bibliografia também, tá aqui no slide que eu vou apresentar, só para vocês saberem quais são, que é o conteúdo programático, tá? A mesma coisa que está lá escrito, eu só trouxe para cá. A bibliografia, a gente pode até adicionar alguns outros livros, ok? Acho que vocês têm um grande benefício para vocês hoje, mas também é um malefício também, que é que vocês possuem hoje em dia a maioria dos livros já todos ou traduzidos ou livros de física em português. Na época que eu estudei, nos anos 2000, eu formei em 2008, entrei em 2004, formei em 2008, ali naquela época não existia muitos livros em inglês, não. Então, antigamente que isso ainda, pior ainda, né? Mas na minha época não existiam muitos livros, não existiam muitos livros em português para as disciplinas. A maioria dos livros eles eram em inglês. Então, você tinha que estudar ali física quântica. Acho que física quântica era o único que ainda tinha o do Iceberg, mas parava por ali, né? Na mecânica clássica você ia estudar pelo Merion. O Merion ele era em inglês, né? Não existia o Merion em português. Hoje já existe um Américo português, tem lá na biblioteca, e assim foi acontecendo com os outros livros, né, de TE, mecânica quântica. Mecânica quântica eu estudei pelo Cohen, e depois eu estudar pelo Cohen também tinha o livro do Griffiths, né, em TE também tinha o livro do Griffiths, mas esses livros não eram traduzidos, você estudava por eles em inglês. Por um lado é bom que você treinava o seu inglês, por outro lado você tem a dificuldade de compreender, né, o que a pessoa está querendo se expressar, né? Dificilmente você consegue pegar a expressão correta, já que a língua não é a nossa língua materna. Bom, mas hoje, para física e estatística, já tem uma gama muito grande de livros em português, o que facilita bastante a nossa vida. Na época que eu estudei, só existia o livro do Salinas em inglês, e o livro do Salinas é um livro muito bom, mas é um livro em que ele deixa um pouco a desejar sobre o desenvolvimento matemático e a apresentação das equações, né? De um certo modo, cada livro tem a sua pegada, né? Cada autor tem a sua pegada, então é um pouco diferente a abordagem de cada autor. Então, às vezes, se vocês tiverem à disposição todos os livros, isso seria excepcional. E hoje em dia, então, se você puder pegar na internet esses livros, então é mais fácil ainda. Bom, mas o livro que a gente vai adotar como referência mesmo, e que vamos tentar seguir ao máximo, eu vou dizer que eu não vou seguir nenhum livro de começo a fim, de cabo a rabo. Nenhum dos livros que eu vou seguir vai ser do começo ao fim, assim, e seguindo sessão por sessão. Mas o livro que, se eu fosse indicar algum livro para vocês, indicaria o livro do Castilho, que é esse aqui que está na frente, Introdução à Física e Estatística, da Livraria da Física, do João Castilho e do Paulo Ivo Cortez. Então esse livro aqui, ele é um livro que tenha todo o conteúdo, ele pula menos as contas, se a gente pode traduzir de um jeito mais, de uma linguagem mais próxima para vocês, ele pula menos as contas do que outros livros, né? A notação dele é uma notação um pouco matemática demais, é uma notação difícil de se compreender. Se você tem que pegar a pegada da anotação dele, entender o que ele está querendo escrever. Então, até a anotação dele, embora ele seja o livro que eu recomende para vocês, eu não vou pegar a anotação dele como sendo uma anotação padrão para eu dar as aulas,
porque é uma notação difícil de se entender. Então, quando tiver uma disparidade muito grande entre a minha anotação e a dele, que seja difícil de entender, eu vou explicar o que a anotação dele quer dizer, para que vocês, na hora de fazerem a leitura, compreendam o que está sendo dito. Mas a minha anotação ela vai ser mais simples, mais simplificada do que a anotação do livro, porque não faz muito sentido ele fazer a anotação tão difícil de se entender, não é tão lógica o jeito como ele apresenta as propriedades que ele está trazendo. Mas o texto do livro é bom, ele tem um bom desenvolvimento na parte matemática, mas ele também não é a única opção. Vocês podem também pegar o livro do Edson, tá? É um livro mais novo que existe aí no mercado, um livro, se eu não me engano, tem uns 4 anos esse livro, tá? Tem uma linguagem muito boa, uma sequência muito tranquila, Fundamentos da Física e Estatística, da editora Blücher. E assim, é um livro muito bom. Eu já li boa parte do livro, então tem uma abordagem muito interessante. Só que ele aborda coisas diferentes do que o do Castilho, certo? Então, tem a mesma sequência de conteúdo, tá? O conteúdo todo tá nele, o conteúdo também todo tá no livro do Castilho, então não tem esse problema de diferença de conteúdo. Mas ele também é um livro bom, tem uma linguagem tranquila, mas algumas coisas que ele traz de um pouco mais modernidade, de sessões mais modernas, a gente acaba também não dando, né, e pulando essas sessões. Então, você, como não tem uma sequência, né, a gente tem que identificar em que sessão que estamos no livro. Bom, chegou mais alguma pessoa aqui? Deixa eu permitir a entrada. Bom, então vamos lá. Bruno chegou, tá? Então, Bruno, estamos falando aqui sobre a bibliografia, tá? Eu recomendo a bibliografia do João Paulo Castilho, mas existem outras bibliografias que também abordam o mesmo tema, e existem inúmeros livros, tá? De física e estatística, inúmeros. Você pode olhar em vários lugares que você vai ter inúmeros livros. E eu recomendo alguns para vocês, se vocês quiserem baixar da internet, fazer uma leitura. Às vezes você não entende uma coisa de um capítulo, você tenta ler essa mesma seção do outro livro, né, para te fazer tentar entender um pouco mais e compreender um pouco mais como os autores eles querem descrever uma certa propriedade física, uma certa situação, né, algum sistema físico específico. Outro livro é o livro do Salinas, tá? O Salinas é professor lá da Universidade de São Paulo, Silvio Salinas. Ele ainda atua lá na universidade, e o livro dele é um livro muito bom, só que ele tem um problema de ser pouco exemplificativo na hora de... ele economiza as palavras na hora de demonstrar algumas coisas, certo? Então, vocês podem ter alguma dificuldade quando ele chega e fala assim: é fácil ver que... e aí ele dá um salto enorme em um passo matemático, né? Em uma demonstração matemática, né? Então, é fácil ver que... aí ele pula um salto grande que cabe vocês a tentarem juntar as informações todas que ele está tentando fazer no texto e condensar elas. Mas é um livro bem completo também, é um livro bem fácil também de se conseguir, que é um livro, inclusive, se vocês forem comprar algum desses livros, esse eu acho que é o mais barato de todos eles. Se eu não me engano, ele custa R$50, esse livro. Mas ele é mais grosso do que uma Bíblia, tá? Então, não achem que o livro de Física e Estatística, R$50, ele vai ser um livro igual ao de Termodinâmica do Fermi, né? Mas ele, que é fininho e tal, mas não, ele é um livro bem grosso, então tem muita coisa dentro, é um livro bem barato, bem acessível. Essa foi a proposta mesmo do Salinas quando ele fez esse livro. Esse livro também existe em inglês,
tá? Então existe a versão dele em inglês, que por sinal é muito melhor do que a versão em português, tá? Então na versão em inglês, a versão em inglês ela tem um texto muito melhor e a parte de equações também é um pouco melhor, tá? Então se forem fazer o download dele na internet, procurem a versão em inglês do Salinas, ok? Bom, tem também aqui o livro do Reif, ok? É um livro muito clássico da física. Quando eu falo clássico, é clássico mesmo. Eu acho que qualquer universidade do mundo aí utiliza o Reif como o curso básico de física e estatística, né? Ele tem estará na ementa de qualquer curso. Ele é um livro. Eu estudei no Reif, tá? Então o livro que eu tive à disposição é o Reif. Eu estudei nesse aqui da capa vermelhinha, né? Já existem edições mais novas, mas ele também é um bom livro. Você encontra ele na internet, então tem um texto bem completo, o Reif, então ele é bem explicativo no texto dele. Se vocês quiserem fazer a leitura do texto, também é muito boa. Tem a questão de ser em inglês, mas eu acho que muitos de vocês devem dominar a língua, né? Então não é tão ruim. Eu, na época, não dominava tanto o inglês, mas eu sempre tinha o dicionário do lado, né? Então, sempre que eu precisava fazer, eu tenho o livro até hoje ainda do Reif. Não é nem um livro, é a apostila minha do Reif, né? Que eu xeroquei o livro. Mas eu pegava e, obviamente, escrevia as palavras que eu não sabia lá, eu escrevia, né? Então, ficava mais fácil. Mas o Reif é um bom livro, tem um bom texto, tá? Então, deles, o que tem o melhor texto é o Reif, sem dúvida, em questão de explicar o que está acontecendo ou das possibilidades que ele está fazendo. A parte matemática do Reif também tem os suas minúcias, então ele também não é tão demonstrativo assim, mas é um livro também muito, muito completo. Eu não adoto ele assim como referência e tudo mais, porque já existem os livros em português que já fazem a mesma coisa que o Reif faz, certo? Basicamente, o livro do Castilho é uma tradução do Reif e o do Salinas também é uma tradução. Eles seguem a mesma sequência de conteúdos, se a gente pode dizer assim, pelo menos até um certo ponto do que o Reif traz. Então, esses livros são praticamente traduções do livro do Reif. Tem um livro do Huang, ok? Introdução à Física e Estatística, Introduction to Statistical Physics, do Gerson Huang. Só vocês não confundam com Introduction to Mechanical Statistics, tá? Que é a Introdução à Mecânica Estatística. O livro do Gerson Huang, ele tem um livro de Mecânica Estatística. Deixa eu ver aqui que bateu. Ah, tá. Bom, o livro do Gerson Huang, ele tem uma pegada muito, muito boa tanto nos dois livros, só que o livro de Mecânica Estatística é um livro mais avançado, tá? Então é um livro que você usaria ali no seu mestrado ou doutorado. Mas o livro de Física e Estatística seria esse livro próprio para graduação, né? Então, essas são as bibliografias. Existem outras. Você tem o livro do Kittel, você tem o livro do Swensen e esse livro aqui do Gregory também. Esse livro aqui é bem tradicional também. O livro do Kittel tem esse livro aqui de Física e Estatística Elementar. E tem um livro também de Física Térmica do Kittel, que também traz alguns pontos. O livro de Física Térmica do Kittel é um livro de uma capa azul, né? Mas bem antigo ele. Mas também traz muitas coisas do curso, tá? Então, fiquem à vontade para vocês procurarem livros também. Você vai encontrar aqui nesse site aqui, esse book.asia, ele tem uma sequência muito grande de livros de física e estatística, tá? Então, se você clicar aqui, antes de entrar nisso aqui, eu vou abrir aqui para vocês vão ver como é que quantidade de livros que tem, né? Então,
todos relacionados à parte termodinâmica, estatística. Eu já fiz aqui a seleção, tá? Então a gente já está no, no tema de termodinâmica e física estatística. Então aqui você vai encontrar vários aspectos aqui de física estatística e tal. Então o livro aqui é do Huang para você fazer o download, ok? Você clicar aqui, você faz o download. Tem o livro do Pátria também. O livro do Pátria, ele é um livro mais avançado. Alguma outra coisa você pode encontrar aqui no livro do Pátria. Tem aqui a coleção do Landau, né? É, mas esse eu não recomendo, na verdade, eu não recomendo nenhum, nenhum livro da coleção do Landau, porque eles são livros bem avançados, né? Então, assim, são livros que não são utilizados normalmente para como livro-texto de disciplina, certo? São livros mais avançados no seu conteúdo, né? Então, a coleção do Landau a gente não adota como livro-texto, mas é uma coleção muito interessante, muito importante. Pena que ela não é mais editada, então é muito difícil você encontrar os livros do Landau e do Lifshitz, mas é uma coleção muito importante que traz todo o curso de física, ok? O Landau e o Lifshitz, eles fizeram uma coleção de livros de todo um curso básico de física. Se eu não me engano, tem mais de 20 livros a coleção, certo? Todos com a capa muito parecida, só vai mudando a cor, tá? Aqui é azul, tem outros que são vermelho ou laranja, tudo mais, então as capas são muito parecidas. Mas aqui você vai encontrar aqui o do Svensson, você vai encontrar o Kallen. O Kallen tem a parte de física estatística também. Tem outros livros aqui, você vai encontrar todos os livros que eu coloquei, nem todos, né? O Reif aqui, certo? Você não vai encontrar muito os outros livros da área que são de português, mas se você não encontrar aqui, você encontra o Reif antigo aqui, que é a primeira edição do Reif, essa capinha amarela. Você vai encontrar ele também, se não encontrar aqui, você encontra no... esse aqui é o do Huang, né, de mecânica e estatística, que é o que eu disse para vocês não pegarem, ok? Esse livro aqui do Daniel, eu lembro que eu já vi uma vez, eu não lembro mais como ele era, então não lembro muito desse livro, mas já vi uma vez, mas ele não traz tudo que a gente precisa, tá? Então, por isso que eu não estou adotando, mas ele era um livro muito bom para alguns pontos. Enfim, eu acho que com os livros que eu coloquei ali, ele faz uma boa... Vocês já estariam bem munidos, né, com bastante munição para poderem estudar, ok? Então, basicamente são esses os livros. Se você não encontrar aqui, esse aqui é o do Kittel, ok, que eu falei que é da capa azul, é o livro de física térmica, mas ele também pula muita parte, já começa na parte de física estatística um pouco mais avançada. Você olha assim, professor, mas é física térmica. Então, mas a física estatística trabalha basicamente com física térmica. Então aqui existem muitos livros aqui, então às vezes você pode encontrar algum outro que também você queira complementar seus estudos, fique à vontade. Mas eu acho que com os cinco livros que eu indiquei aqui no começo, eles são suficientes para vocês. E se quiserem alguma outra coisa, é mais por conta própria de vocês. E se for para comprar algum, para seguir algum de modo geral, pega aqui o do João Paulo Castilho, que ele será suficiente para vocês. Ele tem toda a abordagem do conteúdo. Se você não gostar o dele, tem o do Salinas, tem o do Edson também, que são livros que trazem todo o conteúdo que nós vamos trazer, certo? De tratamento clássico, tratamento quântico, dos sistemas de muitas partículas. Bom, se vocês não acharem ok nesse book.exe aqui, você vai lá no LibGen e baixa lá também. No LibGen você encontra os livros em português, muito provavelmente, tá? E a versão do Salinas em inglês, a minha versão que eu tenho do Salinas em inglês, eu peguei lá. Se caso vocês não encontrem algum desses livros aí em
PDF e tudo mais, vocês me procurem que talvez eu tenha eles guardados aqui em PDF também, ok? Eu não... eu tenho os 4 livros físicos, né? Então eu não saí tentando procurar eles, baixando e tudo mais assim, mas eu fiz download de vários livros. Eu acho que o do Castilho e o do Salinas eu tenho em português. O do Salinas eu tenho em inglês, sim, certeza. Tá lá no LibGen, que eu baixei lá esses dias. Bom, então, essa parte de bibliografia basicamente é isso, tá? Então, não sei se vocês têm alguma dúvida disso, mas fique à vontade, qualquer coisa é só dar uma interrompida. Eu não estou vendo o chat, então, quando eu terminar aqui a apresentação, eu passo lá para o chat para a gente conversar sobre essas coisas. Bom, avaliações, né? Então, as avaliações, essa é uma proposição minha, eu vou, se vocês quiserem, a gente pode rediscutir, resolver isso aqui, porque, como é a minha primeira vez também, dando uma disciplina em EAD aqui, né? Eu não dei aula no semestre passado. Então, assim, eu estou fazendo uma proposição com base no que eu observei dos meus colegas, né? Então, a proposição seriam 3 provas, ok? Essas provas ainda poderiam ser síncronas ou assíncronas, então poderia ser durante o período da aula, ou então eu passo a prova para vocês e cronometro um certo tempo, seja um dia, alguma coisa assim, vocês me devolveriam essa prova, ou então lista de exercícios, ou então não. Associado a isso, listas de exercícios que valeriam também 50% da nota, fazendo 25% e mais 25%, em que nós teríamos a entrega da lista com 25%, né? Então o documento da lista em 25%, e os outros 25% de resolução de exercícios dentro de sala de aula, ou seja, dentro das atividades síncronas da disciplina. E aí a gente entra claramente na definição como que vai se dar o andamento da disciplina, né? A disciplina ela vai funcionar tanto com formas síncronas quanto formas assíncronas. Eu tenho feito os meus slides e gravado alguns vídeos que seriam do conteúdo das aulas, certo? Então, assim, eu tenho feito essas gravações para a parte de conteúdo das aulas. Então, o conteúdo em si, a minha ideia é disponibilizar eles já, os vídeos e formatados e editados já direto ali no YouTube, no canal da Física, para que vocês possam ir ali e ver a aula, né, rever, e qualquer dúvida vocês tirarem comigo pessoalmente. E aí as aulas síncronas seriam esse momento de você tirar as dúvidas e fazer exercícios do sistema, do livro, né? Seja ele qual livro que for, porque os exercícios são os mesmos, a física é a mesma, então independe de qual livro que seja. Mas a gente fazendo os livros, alguns exercícios e tirando algumas dúvidas do conteúdo. E a gente pegaria essas aulas que estão esses momentos síncronos para fazermos também a resolução da lista depois que vocês me entregarem, vocês resolverem a lista em sala de aula, e aí a gente distribui qual exercício qual pessoa faz, ou então faz uma lista para ser realizada em sala de aula e uma lista para ser entregue. Isso aí eu vou decidindo isso aí depois. Mas em si seria essa composição da nota, essa seria a minha proposta. Aí eu abro para vocês, se vocês quiserem dar alguma opinião, alguma ideia também, fica aí aberto para vocês aí se pronunciarem nesse momento ou calar-se para sempre. Deixa eu só ver se alguém escreveu alguma coisa.
Oi, Guilherme. O livro do. Ah, tá. Você falou o livro do Philip Morse. Então, acho que todos se calaram para sempre nessa parte. O livro do Philip Morse, eu não estudei no livro do Morse a parte de estatística dele, tá? Eu só estudei o livro do Philip Morse a parte de termodinâmica mesmo. Então, não consigo julgar para você, mas agora. Mas eu posso dar uma olhada no livro dele e ver se ele abrange todo o conteúdo. Eu acho um pouco difícil, porque o livro do Morse é da década de 60. Então, talvez ele não é reeditado desde que o Morse morreu naquela época, tá? Então, eu acho que ele não vai ter tudo que se precise, tá? É só uma suposição, mas eu vou dar uma olhada e a gente conversa, tá? Eu dou uma posição para você. Mas a parte de termodinâmica dele é muito boa, eu gosto. Estudei nele também. Quando eu fiz termodinâmica, eu fiz no livro do Morse. É, bom, então, enfim, se alguém tiver alguma dúvida depois, alguma sugestão, então vocês apresentem depois, não tem nenhum problema, a gente vai discutindo isso ao longo do tempo. Bom, para a gente iniciar então a disciplina, assim, não iniciar o curso propriamente hoje, mas tem aqui uma, uma lição de casa para vocês, tá? A lição de casa que eu chamo de leituras obrigatórias para vocês são essas duas aqui, que é as cartas de Fermat e Pascal, que a física estatística ou a descrição estatística de sistemas físicos, ela surge com Fermat e Pascal, que é onde surge a estatística, tá? Então, a estatística mesmo, ela surge com Fermat e Pascal. Existe uma série de cartas, se eu não me engano são 10 cartas, entre Fermat e Pascal, discutindo sobre um determinado problema. Essas cartas, elas existem ainda, com exceção da primeira carta. Okay? A primeira carta, ela se perdeu no tempo, nunca foi encontrada, mas os dois guardavam essas cartas que enviavam, mas a primeira carta nunca foi encontrada. A partir da segunda carta, você consegue entender, mas eles discutem um problema que foi apresentado na primeira carta, tá? Então, eles discutem um problema que foi apresentado na primeira carta. Mas você consegue, através da leitura da segunda carta em diante, você entender que eles estão tratando de um problema e a ideia é vocês verem como é que esse problema está sendo tratado. Então você está ali no século XVII, século XVIII, e as pessoas se comunicando por e-mails antigos, né, as cartas, e, e você vê, né, que é essa comunicação científica bem antiga, mas que eles se discutiam um certo problema e cada um dava sua opinião no problema. Eu não lembro quem convenceu quem, se foi Fermat que convenceu Pascal, se foi Pascal que convenceu Fermat, mas no fim eles chegam a um consenso, tá? A última carta, eles chegam num consenso do problema. Então, então eles chegam num consenso do problema. Então, as cartas aí de Fermat e Pascal são, podemos dizer que são leituras obrigatórias para vocês aí se divertirem nesses primeiros dias. É claro que não é uma obrigação que vai cair em prova e tal, não vai, mas é uma leitura interessante para vocês terem aí e verem como é que foi nascida a estatística, certo? E um outro artigo científico muito interessante é esse artigo aqui de baixo, que uma derivada termodinâmica representa um experimento. Essa é a tradução do artigo do Daniel, foi publicado no American Journal of Physics em 99. Tá aqui o link do, do artigo, ok? E o Daniel, ele trata uma condição
da termodinâmica, que representa que cada derivada que você relaciona na termodinâmica, ele representa um experimento que você quer fazer. Por exemplo, imagine que você tem lá que você está fazendo calculando uma capacitância, né? Que é a derivada. Eu estou aqui no dedo, deixa eu pegar aqui o mouse que fica mais fácil. Então você tem aqui uma capacitância, que é, por exemplo, uma derivada do calor em relação à temperatura, né? Então, lembrando que a capacitância térmica é isso aqui. Essa capacitância ela pode ser a capacitância térmica a volume constante ou uma capacitância térmica a pressão constante, né? Então você tinha isso também. Bom, então, isso vocês lembram lá da termodinâmica, certo? Então, nesse artigo do Daniel, ele trata uma questão muito interessante, que você pode conceber isto aqui como um experimento. Conceber isto aqui como um experimento, ok? Imagine só, que a capacitância térmica a volume constante nada mais é do que você fazer um experimento a volume constante, em que a capacitância, que é definido pela variação do calor, o calor recebido pela variação da temperatura, então você concebe um experimento que possui um volume constante e você determina a capacitância através desse experimento. É a mesma coisa aqui, né? Uma concepção de um experimento que tenha uma pressão constante. E aí é a imaginação de vocês a trabalharem, né? Então, como é que eu vou conceber um experimento que tenha um volume constante, ou uma pressão constante, né? É simplesmente qualquer recipiente que está aberto, né? Então, imagine aqui um líquido que você está fazendo uma transformação termodinâmica nele, e esse líquido aqui está aberto, né? E em cima dele você tem aqui o ar, né? Então, acima aqui é o ar, então esse líquido aqui em si está submerso num universo em que a pressão é constante, certo? Então você tem aqui a pressão atmosférica praticamente constante. E claramente aqui um experimento aqui que você pode conceber com a capacitância térmica a volume constante é você imaginar aí um reservatório rígido, né, bem rígido, com paredes que não se movem, né, nem se dilatam, de um certo líquido ou um gás que existe, e você está fornecendo aí calor para esse gás. Então você está fornecendo calor e não está variando o volume desse gás aí. O volume dele é fixo. A pressão, obviamente, não é fixa, mas o volume é fixo. Aqui a pressão é fixa, né? Aqui você tem pressão fixa. O volume aqui pode aumentar ou diminuir, né? Ou então pode ter troca até de partículas no meio aqui, mas a pressão em si, você pode considerar essa pressão como sendo uma pressão fixa. Então, são condições dessa, né, que esse artigo nos leva a pensar que qualquer derivada termodinâmica, ela pode ser concebida como sendo um experimento que está sendo realizado, e através desse experimento você consegue extrair uma propriedade termodinâmica que você está tratando, tá? Então, é uma leitura muito interessante que vocês podem ter, que pode dar uma visão para vocês interessante da termodinâmica e poderá facilitar um pouquinho aqui na física estatística, com vocês alcançando um nível um pouco maior aí de poder abstrair um experimento para cada situação da termodinâmica que você está concebendo, né? E aí, claro, às vezes você consegue fazer comparações, né? Porque você tem certas condições da equação de Maxwell, das relações de Maxwell, que você às vezes tem lá derivada da energia livre da entalpia, por exemplo, ela é a mesma coisa, eu não lembro da derivada da energia com relação
a acho que é DS também. Acho que é a mesma coisa. Então você consegue conceber aqui essas, esses experimentos separadamente, né? E você vê que você realizar um experimento na termodinâmica é similar a realizar outro experimento na termodinâmica. E acaba sendo interessante essa abordagem aqui do artigo do Daniel, que você consegue entender que se eu fizer um experimento de um certo jeito, a propriedade termodinâmica que eu extraio ela é igual a outra propriedade termodinâmica de um outro experimento que eu concebo. Então, é, é isso que esse artigo faz, tá? Que ele vem trazer para a gente. Bom, então, essas leituras aqui vão ser obrigatórias, eu vou pegar esses artigos aqui, esses links aqui, disponibilizar para vocês lá no Google Sala de Aula. A disciplina, ela está aberta no Google Class. A disciplina está aberta aqui no Google Sala de Aula, tá? Então, se vocês olharem aqui, tem a disciplina de Física e Estatística aqui dentro. Tem uma primeira apresentação aqui para vocês. Ao longo dessa semana eu vou colocando já as primeiras aulas e tudo mais. Tem o link do Google Meet e tem o código da disciplina. O código da disciplina tá lá dentro daquela planilha que o Thiago disponibilizou para vocês, tá? Mas ele também está aí no chat, que eu acabei de colar aí no chat. Então, o código da disciplina é esse. Vocês podem ir se cadastrar na disciplina para a gente poder ir trabalhando, né? E de fato aqui eu até coloquei aqui uma pequena apresentação aqui da disciplina, pedindo para que vocês, depois vocês leem isso, mas pedindo para que vocês tenham a mente aberta, certo? Eu acho que isso vai ser o, o cerne, né, da disciplina. Vocês terem a mente aberta para uma coisa nova. A gente vai pegar muita coisa que a gente já estudou antes, mas a abordagem é totalmente diferente na física e estatística, então ter a mente aberta para entender o comportamento dos sistemas é bem importante, tá? Então leva a gente a uma reflexão bem diferente. Bom, das aulas em si, colocaram lá as aulas num determinado horário, tá? As aulas estão na quarta-feira e na segunda-feira pela manhã. Só que eu mesmo, pessoalmente, eu tenho um problema, vocês sabem que eu não estou no campus, né, presencialmente, eu trabalho lá na reitoria, e na segunda-feira pela manhã, colocaram a aula de segunda-feira no horário, né? E eu pedi para corrigir ainda, mas ainda não corrigiram, porque segunda-feira eu não posso. Segunda-feira é um horário que eu tenho de reunião obrigatória, que eu tenho que participar toda segunda de manhã. E aí eu não posso na segunda-feira. E eu estou pedindo para mudarem esse horário para sexta-feira. Alguém de vocês tem algum problema para ser na sexta-feira, pela manhã? No mesmo horário, tá? 10 horas ali. Ok. Então, as nossas aulas vão ser, então, só para vocês saberem, vão ser quartas e sextas, no mesmo horário, 10 da manhã ali. A gente vai mantendo o cronograma do horário, eu só estou pedindo essa correção. Então, esperar o Gabriel fazer a correção. Quando o Gabriel terminar, ele deve mandar o horário novo. Foi só um problema que nem eu esqueci de falar com ele antes ele aí ele não conseguiu mudar ainda e arrumar isso aí a tempo da semana de hoje. Bom, enfim, pessoal, era basicamente isso. A gente vai fazer então os encontros presenciais normalmente. O meu intuito é tentar deixar essas aulas sempre disponíveis com antecedência.
Só que se não ocorrer a possibilidade de eu conseguir que todas as matérias, se eu conseguir disponibilizar todas as matérias com vocês, se caso eu não consiga disponibilizar, deixa eu só reformular, se caso eu não consiga disponibilizar o conteúdo previamente, as nossas aulas elas vão ser de conteúdo, vão ser síncronas com o conteúdo. Eu tenho gravado as aulas, tenho preparado elas e tenho já editado os vídeos. Então já para deixar lá disponível. Porém, caso eu não consiga fazer todas elas, em razão de outras atividades que eu tenho no IFB, então se eu não conseguir, as aulas presenciais, as aulas dos horários normais vão ser aulas síncronas, tá? E vai ser a aula mesmo, sim, com conteúdo. Aí eu posso gravar sem nenhum problema também e disponibilizar para vocês posteriormente, tá? Então, mas eu já vou alertando porque chega um momento assim que no fim do ano, que aperta um pouquinho lá na pró-reitoria, o começo do ano é até menos problemático. Mas eu não tenho conteúdo já gravado e tudo preparado para o fim já até o fim de dezembro. Eu tenho tudo feito nos slides, mas eu não tenho gravado e tudo mais. Então, requer um pouco de tempo gravar e editar os vídeos. E se eu for engolido pelos problemas lá da pró-reitoria, claramente eu vou tentar resolver os problemas lá, e as aulas aqui a gente vai fazendo as aulas síncronas, que tem tempo suficiente, o tempo da disciplina é suficiente para a gente trabalhar presencialmente. Ele tem tempo suficiente para a gente trabalhar, tá? Então, eu estou tentando ganhar tempo se a gente fizer a disciplina de forma remota, tá? Então, assim, se fosse só as aulas síncronas e a gente dessas aulas síncronas, teria tempo suficiente para resolver todo o conteúdo. Mas como, obviamente, tem a possibilidade de a gente fazer isso à distância e ganhar tempo nisso, então o intuito é ganhar tempo para a gente poder aproveitar os momentos que a gente tiver juntos com outras questões, né? Fazer alguns exercícios, entender como é que funciona um pouco mais da estatística e das variações de certas condições nas nossas variáveis termodinâmicas, o que influencia aí no comportamento dos nossos sistemas. Bom, pessoal, seria isso. A nossa primeira aula seria na quarta-feira, tá? Quarta-feira, 10 da manhã, a gente teria nosso primeiro encontro. Seria para tirar dúvidas sobre o vídeo que eu vou postar de hoje para amanhã no YouTube, tá? Então, eu estou tentando colocar o vídeo, tenho ele gravado, e aí eu vou tentar terminar. Eu editei um vídeo, eu já tenho a primeira aula gravada já umas 2 ou 3 vezes. Eu editei um vídeo, só que não ficou muito legal, mas eu estou tentando editar o outro vídeo para ver se melhora isso aí. Aí, se ficar melhorzinho, resolver, aí eu já publico hoje ele, se não eu publico amanhã cedo, e já fica disponível para vocês assistirem a primeira aula, tá? O começo do nosso curso, a gente vai começar fazendo uma revisão de termodinâmica, tá bom? Então, os primeiros vídeos que eu vou disponibilizando para vocês, ele é uma revisão de termodinâmica, e seria a primeira parte da disciplina, nós vamos fazer essa revisão. A segunda parte, nós vamos fazer uma revisão de probabilidade estatística, e isso não está... Isso está em alguns livros, tá? Então, assim, tem alguns desses livros que eu coloquei para vocês que tem, certo? Essas revisões básicas. Mas tem livro que não tem. Então, assim, a gente vai estar seguindo ali. Tem livro que apresenta no primeiro capítulo isso, tem livro que apresenta no segundo e no terceiro capítulo. Então, existe... Cada livro tem uma posição diferente, tá? Desse conteúdo de revisão. Então a gente vai abordar essas questões de revisão, e aí a gente vai tentando resolver um outro exercício aí da área de termodinâmica que a gente tem, que só relembrar, né, relembrar algumas coisas que já foram estudadas na disciplina de termodinâmica. Então, essas primeiras 2 semanas ali, elas vão ser de revisões
de termodinâmica, revisões de métodos estatísticos, até a gente poder demonstrar a curva de Gauss, né, como é que você sai da função de Gauss, integrar uma função de Gauss. Então a gente precisa fazer essas partes, porque a gente vai usar muito quando a gente estiver trabalhando os ensembles termodinâmicos, tá? Então essa parte é muito importante no começo, até a gente poder entrar propriamente num problema estatístico chamado o passeio aleatório, né, ou random walk. Então, até a gente chegar nesse problema em si, que é o cerne de todos esses livros aí que a gente colocou, é o problema introdutório, tá, da física, estatística, esse problema do passeio aleatório, caminhada aleatória, cada livro dá um nome diferente, tá? Ou em inglês você tem random walk, mas ele é o mesmo problema, e aí a gente vai tratar desse problema que seria já, se não for na semana que vem, a gente começar na outra semana, tá bem? Então é um problema já de dois estados, né, de duas possibilidades, digamos assim, pode ocorrer uma coisa ou outra, então a gente já vai vendo essa distribuição e depois a gente vai fazer pegar esse problema e expandir ele para os problemas da física, certo? A gente parte para um problema e depois expande ele para um problema da física, expande ele para um problema primeiro unidimensional, depois a gente expande para um problema bidimensional e depois posteriormente para N dimensões, né? E a gente começa a estudar isso aí mais para frente, tá? De uma forma mais complexa e a gente vê depois onde que esse problema se encaixa e a gente discute onde depois muitas coisas usam muitos lugares da ciência que usam esse problema, né? Esse problema não é só usado na física, né? Mas ele é usado também na economia, ele é usado na biologia. Então tem muitos lugares que qualquer um que trabalha com alguma parte estatística, ele é o problema inicial de estudo de qualquer uma dessas áreas da ciência, tá? Bom, enfim, se alguém quiser conversar alguma coisa, quiser passar alguma coisa, quiser comentar alguma coisa, fica à disposição aqui, porque para mim a minha parte de hoje era só essa, tá? Estão vivos ainda aí? Rodrigo, Oi? eu queria falar contigo, mas era outro assunto, não relacionado à disciplina. Tá bom, então a gente conversa aqui depois que todo mundo sair, a gente conversa. Ou se quiser conversar agora, alguma coisa pessoal, Hã? você quer conversar comigo pessoalmente ou quer falar agora? Não, pode ser daqui a pouco. Tá bom, então. Então a gente conversa depois. Bom, beleza. Então, pessoal, é isso aí. Então, espero vocês quarta-feira, 10 da manhã. Eu ia pedir uma coisa só, que a gente, se puder criar um grupo no WhatsApp, alguém de vocês puder criar um grupo no WhatsApp e adicionar o meu número para essa disciplina, meu celular tá aí, mas eu acho que vários de vocês já têm ele, né? Então, peguem aí o número do celular e cria um grupo, adiciona aí o grupo da gente e que a gente acaba tendo uma comunicação também mais fácil, tá? Se eventualmente alguma coisa acontecer e eu não puder dar, que pode acontecer, né? Lá onde eu tô, o universo cai a cada segundo lá, então se alguma coisa acontecer, a gente tem um meio de comunicação mais rápido e a gente consegue remarcar ou então passar algum recado mais fácil para todo mundo, tá? Se puderem criar então esse grupo, coloca aí o meu nome, meu número, certo? E a gente vai se comunicando aí pelo WhatsApp também, ok? Aí vocês se organizem aí quem vai ser o responsável por criar esse negócio aí, tá? Vocês dão um jeito aí. Bom, então, pessoal, era só isso que eu tinha, tá? Então,
Agradeço aí e fiquem à vontade. Vou parar de gravar aqui.